Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao 10. A palavra de Deus diz: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu acabei de ler a tradução de uma verdadeira conversão. Zaqueu era um homem do mundo, era um homem poderoso, era um homem rico. O versículo 2 nos diz que ele era um chefe dos publicanos e era rico. Zaqueu confiava nos bens dessa terra, nas bênçãos deste mundo e tão somente nas bênçãos deste mundo. Mas ele se voltou para Jesus, pois o versículo 3 me diz: ele procurava ver quem era Jesus. Ele queria conhecer a Jesus, ele queria ter um encontro com Jesus, ele queria ter comunhão com Jesus. Ao contrário da multidão que procurava Jesus, que procurava estar com Jesus por causa das bênçãos, por causa dos milagres e das curas, Zaqueu queria ter um encontro com Jesus. Necessitava de Jesus, estava indo ao encontro de Jesus, e para isso ele fez todas as coisas possíveis. Veja o que nos diz o versículo de número 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E Zaqueu estava ao encontro de Jesus, queria ver Jesus, queria encontrar Jesus. E no versículo 5, Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Veja, Jesus não disse: Zaqueu, vá até um culto, e quando o pregador fizer o apelo, levante a sua mão, que eu vou entrar no seu coração. Não, Jesus disse: convém pousar na sua casa. O que traduz para nós: Jesus quer uma comunhão com cada um de nós. Jesus falou em comunhão com Zaqueu, uma comunhão que começa e vai até a eternidade. Não é somente um ato isolado, mas é um ato que começa e não tem mais fim. É uma comunhão contínua todos os dias. E assim, veja como Zaqueu recebeu o chamado do Senhor, no versículo 6. E apressando-se, Zaqueu desceu e recebeu com júbilo. Zaqueu tinha fome e tinha sede da presença de Deus.
E no versículo de número 7, nós vemos que ele era um pecador. Que ele, como eu disse no início, era alguém que confiava tão somente nas coisas deste mundo. Pois aquela multidão que estava com Jesus, disse o seguinte: eles murmuravam e diziam que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. Jesus não foi tão somente por um ato isolado entrar no coração de Zaqueu. Ele foi para que tivesse, a partir daquele momento, comunhão eterna com ele, todos os dias da sua vida. E aqui eu vejo a diferença entre uma falsa e uma verdadeira conversão. Aquele que diz que teve um encontro com Jesus, aquele que professa o nome de cristão, aquele que diz ser cristão, mas continua vivendo na prática do pecado, que continua tendo os mesmos desejos de antes, querendo satisfazer a sua carne, esse é um mentiroso e nunca foi cristão. Uma verdadeira conversão eu ilustro para você da seguinte forma. Imagine você comigo. Você está no meio de uma autopista, de uma rodovia, parado. Vem uma carreta a 300 km por hora e te atropela. Você, depois do acidente, continuará sendo o mesmo que antes? Em hipótese alguma. Da mesma forma, e muito mais do que isso, aquele que tem um genuíno encontro com Cristo nunca mais será o mesmo. Nunca mais, em hipótese alguma. E ele vai então, pelo arrependimento, mudança de vida, pela convicção de pecados, produzir então as obras de justiça. Não obras de salvação. Salvação é dom de Deus, mas aquele que é de fato um verdadeiro cristão produz e realiza obras de justiça, não obras para a salvação. Pois Tiago nos ensina em sua carta que assim como a fé sem obras é morta, também o corpo sem o espírito é morto. Por isso, o verdadeiro cristão produz obras de justiça. E é o que nós vemos aqui no versículo 8. Não foi o Senhor que falou, mas foi Zaqueu que se dirigiu ao Senhor, mostrando que de fato ele era outra pessoa. Pois ser cristão não é somente deixar de fazer determinadas coisas, ou deixar o lado negativo, ou seja, deixar de pecar, mas é odiar o pecado, é aborrecer o pecado, é viver conforme Jesus quer. Em outras palavras, amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Veja que Zaqueu, depois do seu encontro, da sua comunhão com o Senhor, falou para Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Obras de justiça, obras que justifiquem a fé que cada um de nós diz ter. E no versículo de número 9, Jesus diz: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Mas por que o Senhor usou este termo? Este é filho de Abraão. Abraão, biblicamente, é o pai de todos aqueles que têm uma verdadeira fé. Jesus aqui estava dizendo que Zaqueu é um verdadeiro cristão, que Zaqueu se tornou um verdadeiro cristão, que Zaqueu adquiriu a verdadeira fé que salva. E no versículo 10, somente Deus poderia, em Jesus, dar uma
uma declaração tão magnífica que expressa todo o ministério de Jesus. Em somente um versículo, nós vemos a grandeza do ministério de Jesus. Quando ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veio buscar e salvar quem? O homem que havia se perdido. Por quê? Porque se voltou para o mundo, se afastou de Deus. E salvar de quê? Da ira do Deus Todo-Poderoso. Porque o homem, aquele que não é cristão, está vivendo em rebelião contra Deus, se afastou de Deus, e ele não tem mais direito à pátria eterna. Ele não tem direito a ir para o céu. Veja bem, neste momento é Jesus que veio, buscou e salvou todos aqueles que são de fato verdadeiros cristãos. E eu repito, salvou de quem? Da ira do Deus Todo-Poderoso. Pois aqueles que de fato não são cristãos, que vivem em desobediência, a palavra de Deus nos diz que são sendo filhos da desobediência, sobre eles paira a ira do Deus Todo-Poderoso. E agora, eu deixo para você esta pergunta. Você, seja você que tenha nome de João, ou tenha nome de Maria, ou Tiago, ou Pedro, Jesus, que do céu desceu, se desfez da sua glória, se tornou um de nós, pode então dizer que Ele salvou você, que Ele realmente buscou e encontrou você, porque você se dispôs para estar nas mãos dEle e depender dEle para tudo? Você de fato foi salvo e é um salvo? Você foi encontrado por Jesus e foi salvo por Ele? Você não está mais em rebelião contra Deus? Você acolheu a Jesus? Porque creia nisso que eu vou te falar. Cristianismo não é simplesmente uma religião. Cristianismo é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Portanto, aquele que diz ser cristão só realmente o será se viver segundo a palavra de Deus, se viver segundo o Evangelho da cruz, se viver segundo o ensinamento de Jesus e de seus apóstolos, ou seja, toda a doutrina do Novo Testamento, toda a doutrina que o Senhor deu em Jesus, pois somente nele nós temos acesso ao Pai. Responda agora para o Deus Todo-Poderoso, não com as suas palavras, mas com a sua vida. Se este versículo, que traduz todo o ministério de Jesus, pode ser aplicado a você. Coloque o seu nome, porque o Filho do Homem veio buscar você e salvar, porque você estava perdido. E se você permanece em rebelião contra Deus, ainda é tempo de arrependimento e de mudança de vida. Volte-se para Deus enquanto é tempo, enquanto Ele ainda se deixa encontrar. Amém e amém.